Olá, seja bem-vindo a esta que é a apresentação do que podemos chamar aqui o universo do Brincar de Rua. O Brincar de Rua, antes de mais, é uma iniciativa promovida pela Ludotepa Associação de Promoção do Brincar, uma associação sem fins lucrativos sediada em Leiria. O nascimento da associação é quase contemporâneo com o nascimento do programa Brincar de Rua. A associação nasceu no final de 2015. O Brincar de Rua fez o seu primeiro projeto piloto aqui em Leiria em outubro de 2016. A história acabou por ser, apesar da associação não ter sido criada com a exclusiva intenção de iniciar o Brincar de Rua, ele ainda não existia nessa altura. A história da associação acaba por estar aqui muito confundida, entre aspas, com a história deste programa, que foi submetido a vários testes e a várias avaliações externas e que finalmente começou a elaborar profissionalmente em fevereiro de 2019. O objetivo desta apresentação é contextualizar aqui um bocadinho o porquê do Brincar de Rua ter surgido, como é que chegámos a esta ideia, perspectivando o que está no título da apresentação, né? Perspectivando a ideia de como é que o bairro, de como é que o universo fora de portas, fora de paredes, fora de teto, pode contribuir para o desenvolvimento, para o bem-estar, para as aprendizagens, não só das crianças, mas para nós todos enquanto comunidade, para o nosso bem-estar comum. É esse o foco do Brincar de Rua, e é isso que vos estava aqui de mostrar. É claro que isto depois, e tentamos refletir isto aqui na apresentação feita por capítulos. Num segundo capítulo queremos refletir aqui um bocadinho também o caminho de cidade, o caminho de escola que visualizamos e que achamos que deve ser o ponto de partida para a construção destas comunidades mais sólidas, mais equilibradas, mais saudáveis. E no final, no terceiro capítulo, explicar um bocadinho o programa em si, dentro das suas duas vertentes, Brincar de Rua Escolas e Brincar de Rua Comunitário, e a forma como nós fomos desenvolvendo as ferramentas e eventualmente o que é que se pode tirar daí para outras iniciativas e para a vida de quem está a ver aí desse lado. O objetivo é que esta apresentação depois fique disponibilizada por capítulos e que vocês possam depois andar aqui a espreitar o que vos interessar mais. A apresentação vai ser um bocadinho longa, mas depois tem essa possibilidade de fazerem essa exploração por capítulos. Então, gostava de me apresentar agora eu. Sou Francisco Lontro, tenho 41 anos, sou pai, licenciei-me em Educação Social e Reabilitação pela Faculdade de Nutrição Humana. Esta licenciatura depois andou muito em volta de uma área que é a psicomotricidade associada à saúde mental infantil, portanto sempre trabalhei muito com crianças, desde logo, mas muito numa perspectiva integradora e muito numa perspectiva de comunitária, desde a família até à comunidade alargada. E isso fez-me, desde logo fez-me chegar ao ponto em que estou agora, e nomeadamente refletir sobre a importância da comunidade na construção do indivíduo, e digamos que essa matriz está aqui também muito presente enquanto coordenador do programa Brincar de Rua. Eu sou um dos fundadores do programa, e é essa matriz que tentamos que esteja sempre, que faça parte de todo o funcionamento e toda a rede de funcionamento do programa. Bom, mas gostavas de falar um bocadinho antes de chegar aqui, um bocadinho, poucos anos certamente, e falar-vos um bocadinho da minha infância, não numa perspectiva saudosista da minha infância, creio, não é de todo esse o objetivo que trago para aqui, mas a ideia será talvez perspectivar um bocadinho as diferenças e perceber dentro desse leque de diferenças que são inevitáveis, não é? Passou pelo menos mais uma geração,
que é que aconteceu e como é que isso sinaliza alguns pontos importantes para a nossa reflexão e para a nossa intervenção, quer no programa, quer no desenvolvimento comunitário que nós advogamos. Então, eu não nasci em Portugal, mas cresci, a minha infância foi passada numa vila alentejana chamada Castro Verde. E eu cresci. Este mapa que vos trago aqui é o mapa mais ou menos da zona central da vila. A vila também não é muito maior que isto. Mas eu trouxe para vos mostrar a minha dispersão. Para onde é que eu andava. E então, eu quando comecei por viver na casa dos meus avós, penso que o sítio mais longínquo que eu tinha, para o qual eu tinha autonomia de sair, de visitar, passando o pleonasmo por mim próprio, era a Biblioteca Carlos de Gulbenkian, que distaria talvez uns 800, 900 metros da minha casa. E essa distância era percorrida a pé, ou eventualmente de bicicleta também. Mas depois há aqui outros sítios interessantes que fazem parte da minha história, sei lá, desde a carpintaria do meu tio, onde eu construí dezenas, se calhar centenas de brinquedos em madeira, o parque onde íamos algumas vezes brincar, porque tinha também um ringue para jogar futebol e hóquei em patins, que era muito popular na altura. A menina Aline, que era uma mercearia onde vendia alguns doces. Desde logo aqui um sobreiro gigantesco onde nós construímos a nossa primeira casa da árvore, o campo da bola, que foi criado por nós, com balizas feitas de postes de madeira que nós criámos, o campo das bicicletas, que era uma pista com rampas que nós criámos, a Dona Balbina, que era uma vizinha depois da minha própria casa, que era a pessoa de referência dali à minha volta. Quer dizer, aqui, não focando aqui demais, também não é do vosso interesse estar aqui a visitar a minha infância, a não ser aqui a laranjeira do meu vizinho, que aqui por esta altura de inverno dava umas laranjas maravilhosas, e era quase inevitável que todos os dias que passávamos lá terminassem com roubar uma laranja para o nosso lanche depois da escola. E ela ainda lá está, portanto podem lá dar uma vista de olhos e saborear eventualmente. Mas isto, porque é que eu vos quis falar disto? Porque isto faz parte da minha história. Este nível de autonomia tem aqui uma carga de construção da pessoa que eu sou hoje. Com todos os desafios que aconteceram, mas aqui isto faz parte, são os episódios da minha história, são as pessoas com que eu me cruzei, são as pequenas histórias que eu ouvi, e são no fundo ilustram a minha capacidade, obviamente como é que se diz, protegida pelos meus pais, ou proporcionada pelos meus pais, pela autonomia que eles me deram, mas ilustra aqui a minha capacidade de ir, de descobrir, de pensar, de refletir sobre as coisas e de eventualmente criar a partir desta história e deste alcance que fui tendo da comunidade onde eu cresci, eventualmente. E há aqui um autor que eu gosto particularmente, e é fácil também vocês espreitarem aqui coisas sobre ele aqui na internet, que é o Tim Gill. E ele fala muito sobre esta questão do desenvolvimento, da associação entre o desenvolvimento infantil e o urbanismo, podemos lhe chamar assim, ou a forma como a cidade afeta que relações é que se criam aqui entre a cidade e o desenvolvimento de cada pessoa e o desenvolvimento de cada comunidade. E ele aplica aqui uma expressão interessante que me parece que eu assino por baixo, que é esta ideia de que estamos a encurtar os horizontes da infância. E isto tem muitas leituras e tem muitas implicações ou consequências, desde logo na questão da mobilidade. E só para pegar aqui no exemplo que ele preconizou nesta apresentação, este mapa foi tirado de uma apresentação dele,
E ele ilustra aqui 4 gerações de crianças de 8 anos na mesma cidade. Portanto, o bisavô com 8 anos, o avô com 8 anos, a mãe com 8 anos e o filho, agora mais recente, com 8 anos. E aqui ilustra-se bem, desde logo, esta questão da mobilidade e da autonomia, não é? Portanto, o avô, desde o bisavô até à criança, ao filho agora, percebemos facilmente que houve aqui um encurtar, este tal encurtar dos horizontes do que Tim Gill fala. Mas fala-se aqui sobretudo de uma questão de, de perdermos referências e perdermos espaço de construção. Também das relações sociais, como eu falo aqui, não é? Porque é óbvio, a nossa cidade é construída por pessoas e as pessoas, a diversidade das relações, obviamente marca a minha construção das relações sociais, mas também com questões como a identidade do local onde habito, as histórias e a criação da minha fantasia do que é a minha comunidade, não é? As pessoas que faziam parte da história e que são inesquecíveis dentro daquele espaço. Para mim, por exemplo, uma das coisas que está sempre gravada e que eu volto recorrentemente e que sempre que volto a Castro Verde está lá o sítio e volta-me aquelas imagens todas, que é o banco do jardim, né? Ou melhor, o banco de jardim que não estava no jardim, mas que era o sítio onde nós nos juntávamos à fresca na altura do verão, quando o tempo começava a partir do pôr do sol, que o tempo começava a arrefecer, que a temperatura começava a arrefecer e que nós nos juntávamos. E estas histórias, esta construção de identidade é de facto essencial para que nós possamos sentir que aquela comunidade, aquele espaço é um espaço nosso. Aquele espaço faz parte, este espaço que eu vos estava a retratar faz parte da minha infância e faz parte da minha relação com aquela terra que não pode ser adulterada, não pode ser alterada. E também, desde logo, na minha capacidade e liberdade de criar, porque aquele espaço também foi aquele espaço para mim, e estes espaços que estão aqui retratados são espaços também de criação, desde a casa da árvore, desde o campo da bola, como vos disse. Aqueles espaços foram espaços investidos por mim, pelos meus amigos, e são espaços que, mais uma vez, fazem parte da minha identidade. E acho que é fácil de qualquer um de nós, quer dizer, não estamos aqui a falar de estatística válida, não é? Estamos a falar do meu caso e de outro caso de uma geração numa cidade distante de nós, mas é fácil de nós reconhecermos isto, provavelmente de senso comum, nas vidas das nossas crianças. Este filho pode ser o filho de qualquer um de nós que estamos aqui a ouvir isto, dentro das minhas gerações, dentro do que é o meu filho, não é? E eu acho que isso é importante relativizarmos e tentarmos perceber então o que é que se passou de uma geração para outra. Bom, mas a verdade é que nós sempre tivemos a cidade que precisávamos, por assim dizer. Esta imagem que está aqui é uma imagem de Lisboa, é uma imagem da Praça de Comércio em 1959. Sim, a Praça de Comércio já foi um parque de estacionamento. E ilustrava um tempo de grande hegemonia industrial. A zona que agora é a Expo estava, aliás, daqui da Praça de Comércio provavelmente para a frente estava tudo cheio desde o cais do Porto até a zona industrial onde agora é a Expo, como estava a dizer, ou a margem sul com toda a indústria pesada para a qual se partia de Lisboa a partir daqui do Terreiro do Paço, da Praça de Comércio, aliás. E isto para dizer, as cidades obviamente adaptaram-se às necessidades que nós tínhamos. E aqui
numa altura em que não havia provavelmente uma grande rede de transportes públicos. É claro que também havia aqui a questão da ostentação do automóvel como um elemento de distinção social, mas também a necessidade de facto, não havendo transportes públicos, se calhar em nível suficiente, de termos o carro e obviamente, se há muitos carros, se há necessidade de haver mais carros, há necessidade de alargar as vias e há necessidade de planear uma cidade para responder a estas necessidades. Agora, o que eu acho que está a acontecer, ou que me parece que está a acontecer, é que a velocidade com que a mudança nas nossas vidas, da nossa sociedade está a acontecer, é cada vez maior. E é cada vez mais difícil nós ajustarmos-nos, e sobretudo os nossos líderes políticos, ajustarem-se a este nível de necessidades que ocorrem cada vez mais depressa, mudam cada vez mais depressa. E creio que esse é sim o grande desafio, uma sociedade que está acho que estamos todos a perceber, e esta pandemia se calhar fez-nos perceber da necessidade de estarmos mais em comunidade, da necessidade de valorizarmos mais o espaço exterior. Está-nos a mostrar que, de facto, temos que andar mais depressa e temos que planear, temos que visualizar, temos que idealizar uma cidade com melhor capacidade de se adaptar às necessidades das pessoas que lá vivem e que ajudem a criar um projeto de vida mais interessante para as pessoas que lá vivem. Porque, de facto, não há dúvidas que, estatisticamente, nós nunca vivemos numa era tão boa para a espécie humana. Não é? Esta ideia da Golden Era é uma ideia que está justificada com dados estatísticos. Mas também é um facto que há coisas que não estão a funcionar assim tão bem. Eu quero focar aqui 4 que não são. Têm que ver com a construção, mais uma vez, do programa Brincar de Rua. É disso que estamos aqui, estaremos sempre aqui a falar nesta apresentação. Há coisas que não vão estar aqui tão retratadas. Esta eu coloquei aqui porque a perspectiva do Brincar de Rua também é sempre uma perspectiva de construção comunitária. Não me vou alongar aqui, não é este o fórum para falarmos da questão das desigualdades sociais, mas é qualquer coisa que temos que pensar, porque de facto termos uma franja de sociedade que recolhe a larguíssima maioria da riqueza influencia, obviamente, de forma muito significativa o desenho de uma cidade, o desenho de um espaço que se quer promotor de oportunidades para todas as pessoas e de bem-estar para todas as pessoas. Portanto, não me querendo alongar aqui na questão das desigualdades sociais, este é um facto que nós temos que pensar e de forma que isto influencia o desenho das nossas cidades e como é que se democratiza o acesso das pessoas a equipamentos e a estruturas nas nossas cidades de forma o mais igualitária possível. Mas depois há aqui outros 3 que me parecem que eu quero desenvolver um bocadinho mais. Em primeiro lugar, a questão do sedentarismo e da obesidade. Sinal da nossa riqueza, talvez, mas certamente com outros é um assunto demasiado complexo para ser interpretado de forma tão simplista. Mas eu quero-vos alertar para, se é que vocês não estão alertados para isto, para a realidade. Podemos começar pela realidade portuguesa, ou podemos nos focar na realidade portuguesa. Quase 1/3 das crianças portuguesas, antes da pandemia, tinham excesso de peso. E nós sabemos a implicação que o excesso de peso tem, não é a implicação direta, porque é um preditor e não é uma condição sine qua non, mas é um preditor para doenças no futuro. Sabemos também, no que ao sedentarismo diz respeito, que 84,3% das crianças, 84,3% das crianças até aos 15 anos, crianças jovens até aos 15 anos, são sedentários. Ou seja, não realizam uma hora de atividade física que é preconizada pela OMS. E estamos a ver, quer dizer, isto deixou de ser uma realidade minoritária para passar a ser, quer dizer, quando nós temos 84,3% das nossas crianças e jovens que não realizam um mínimo de atividade física
que os prepare, que lhes dê a base para criarem hábitos de vida mais saudáveis e que preconizem a ideia de que eu tenho um corpo que tem que ser amado, desde logo, trabalhado, desenvolvido para que possa. É o meu invólucro, não é? É o invólucro das minhas experiências. E isto é um problema sério, é um problema grave que temos em mãos quando nós sabemos depois que isto é um preditor também, não só para as doenças, claro, mas é um preditor para as nossas vidas futuras, não é? Nós sabemos que, e os dados mostram isso mais uma vez, crianças que não têm hábitos de vida ativos e saudáveis, provavelmente, com grande probabilidade, serão adultos que repetem e que intensificam este padrão comportamental. E aqui temos 74% dos portugueses com mais de 15 anos raramente ou nunca praticam exercícios físicos de desporto. Isto são dados de 2020, pré-pandemia. Creio que todos estes dados serão agravados significativamente com a pandemia. Depois há outra questão que faz parte do leque de intervenção do que é o programa Brincar de Rua e que tem que ver com esta ideia de estarmos sozinhos, tantas vezes sozinhos, num mundo cada vez mais conectado e num mundo cada vez mais cheio de pessoas, não é? Cada vez mais populado. E esta questão é uma questão é uma questão de veras perigosa porque é uma realidade silenciosa, não é? Mais uma vez, estamos conectados com milhares de pessoas online, mas depois as relações sociais estão diluídas e com as consequências que nós sabemos, não é? Não quer dizer que esta ideia de solidão esteja sempre diretamente associada à questão da depressão, mas os dados mostram que Portugal é um dos países onde as questões de saúde mental na Europa são mais prevalentes. E de facto, o dado de que cerca de 20% da população portuguesa tenha sofrido ou tenha passado por um episódio de depressão é de facto um sinal disto mesmo que estou aqui a dizer e um sinal preocupante, alarmante do que estou aqui a dizer. E depois temos finalmente a questão da. Eu pus-lhe aqui entre parênteses inteligência porque é uma terminologia difícil e que levanta aqui muitas discussões, às vezes demasiado acesas, mas eu queria focar sobretudo na questão das aprendizagens para a vida, as competências para a vida. Porque no fundo o que estamos aqui a falar é como é que nós estamos a preparar as nossas crianças, os nossos jovens, para um futuro, para uma vida que provavelmente será muito diferente daquela vida que nos foi proposta a nós. Já vamos falar disto um bocadinho mais à frente. Portanto, um mundo que está a mudar e que obviamente precisa de preparar os seus novos atores de forma a que eles possam estar adaptados e responder às necessidades que aí vêm. Eu pus inteligência de forma provocatória, mas também para falar de uma questão interessante que surgiu, que provavelmente muitos seguiram aqui, talvez no final do ano passado, que foi a emergência destes novos estudos que mostram que, pela primeira vez, a geração dos nativos digitais revela um quociente de inteligência mais baixo do que a geração dos seus pais. E isso é muito bem retratado neste livro A Fábrica de Cretinos Digitais, que faz uma revisão bibliográfica brutal sobre esta realidade e a hegemonia dos tempos de ecrãs. Mas eu acho que, sobretudo, temos que pensar que, sem querer demonizar a questão da escola, mas a escola é, de facto, a instituição de referência para a preparação das crianças para as gerações futuras. O facto é que a escola parece não estar a preparar as crianças para os desafios que aí vêm no futuro. Toda a gente o diz, não é? Todos os pedagogos o parecem apontar para essa direção, para a necessidade de retransformação da escola, que tem uma estrutura, que tem uma organização, que tem um currículo, que se preparou, que se foi preparando para responder, mais uma vez, tal como falámos há pouco das cidades, para as necessidades de uma sociedade precisava de ser instruída para funções específicas
para resolver problemas muito específicos ou funções muito específicas, e que está a evoluir agora para a necessidade de termos um conjunto laboral de pessoas que têm outro tipo de competências mais alargadas, mais abrangentes, e que precisam obviamente estar preparadas para isso, para que possam de facto ser felizes, realizadas, e que possam contribuir positivamente para, para a sua para si e para a sua sociedade. Eu acho que aqui, mais uma vez, há aqui outro fator, que é não só os pedagogos que dizem que a escola parece não estar adaptada para as necessidades do que aí vem, mas de facto as crianças cada vez parecem gostar menos da escola, e isso é um sinal também. E cada vez há mais este sinal de que as crianças, ou os jovens neste caso, não querem seguir este modelo e querem tomar outras escolhas na sua vida, que me parece relevante neste dado que apenas 60% quer continuar os estudos, e que é um número que tem vindo a decrescer. Por outro lado, há aqui a hegemonia que temos do tempo de ecrã, do entretenimento digital, e aqui às vezes não sei se falácia será um termo demasiado forte, mas criou-se aqui uma ideia de que é nos ecrãs, é neste mundo digital, é neste mundo web que está a solução para todos os desafios da humanidade. E o facto é que nós sabemos que não está, não é? Quer dizer, este é o topo da pirâmide, mas para chegarmos ao topo da pirâmide, para as crianças chegarem a esse topo da pirâmide, têm que construir um mundo de experiências sensoriomotoras, um mundo de experiências de relação social, um conjunto de competências que precisam de ser esse tal sustento, essa fundação que permite depois atingir o nível de conhecimento, o nível de criatividade, o nível de planeamento e projeção que vem mais uma vez, com um edifício do ser mais sólido e mais consolidado, e que é o que hoje não temos. Quando nós temos crianças hoje, por exemplo, entre os 6 e os 10 anos, que é o público prioritário, chamemos-lhe assim, do brincar da rua, que passam 200 minutos por dia, em média, isto é um estudo português, um estudo com cerca de 8.000 respostas, mas 200 minutos por dia em frente ao ecrã, vemos que há aqui qualquer coisa que não está errado. Porque estes 200 minutos que estas crianças estão a passar em frente ao ecrã são 200 minutos que elas não estão a construir experiências, a relação com o seu próprio corpo, a relação com outras crianças, a relação que elas precisam de leitura, de expressão não verbal, de resolução de conflitos, de tudo mais. E são experiências que é tempo que elas não estão a construir estas tais fundações de que falava há pouco. Bom, a mudança é de facto imperativa. A nossa sociedade está cada vez a mudar cada vez mais rápido, como já falámos, e eu acho que isto se assenta aqui em três, ou que devemos pensar aqui sobretudo em três grandes fatores. Por um lado, uma mudança nos valores éticos e morais. Aqui alguns exemplos estão, por exemplo, no papel cada vez mais preeminente das mulheres na nossa sociedade, na inclusão das pessoas com deficiência, na questão da igualdade de direitos das minorias, os direitos dos animais. Quer dizer, há aqui questões que, desde a geração, por exemplo, dos meus avós, para a nossa geração, que mudou o panorama completo, e isso implica que toda a sociedade, toda a comunidade, que nós tenhamos que redesenhar este projeto de vivermos em sociedade, de vivermos num mundo cada vez mais comum e cada vez mais respeitador e mais até promotor da diferença. Depois, outro facto, este muito mais objetivo e muito mais fácil de nós percebermos, somos cada vez mais à procura de um lugar ao sol. Por outro lado, somos cada vez mais a fugir para as cidades, ou a viver nas cidades, ou a querer aproveitar as oportunidades que a cidade tem.
e a cidade não pode continuar a crescer como blocos e blocos de betão, porque, mais uma vez, decorrente talvez também desta pandemia, mas não só, as pessoas percebem que não podemos continuar a viver neste registro de cidades planeadas para os carros, cidades com betão por todo lado, e que as pessoas querem voltar à sua própria natureza, reencontrar-se com os espaços naturais, com os jardins, com as praças, que fazem parte da necessidade de ser humano, não é? E eu acho que esta tendência para voltar para os produtos bio, para esta questão da ecologia, é um sinal disto mesmo. E depois, por fim, há outra questão que é indiscutível, que é a mudança de trabalho, não é? Se nós tínhamos uma geração, ou a geração talvez dos meus pais, talvez tenha sido a última grande geração em que o trabalho era muito focado, ou era sobretudo focado, a maior parte das pessoas trabalhavam, desempenhavam funções em que o seu corpo era o elemento fundamental para executar essa função. Nós estamos a caminhar para um mundo em que cada vez mais o intelecto é, de facto, o elemento central no desempenho de uma função de trabalho, porque a parte física do trabalho está a ser entregue, nomeadamente, aos robôs e a outras automações que estão a mudar, de facto, o panorama do trabalho. Por outro lado, há uma questão fundamental, que é o que é que nós vamos fazer com o nosso tempo livre, não é? Como é que nós vamos o nosso corpo, o nosso lado físico, a ser cada vez menos requisitado para uma questão laboral, portanto, um menor dispêndio de calorias, uma menor utilização do lado físico do nosso corpo, e por outro lado, uma maior disponibilidade de tempo para preenchermos com o ócio, não é? Tempo não organizado, e o que é que vamos fazer com isso. Portanto, há aqui estes três grandes desafios que acho que é importante pensarmos, sobretudo porque de facto precisamos de desenhar uma nova cidade, uma nova escola, mas uma nova cidade e uma nova escola que não seja só para fazer desenhos bonitos e fazer exposições e ganhar prémio e promover prémios de desenho como estes que estão aqui. O primeiro aqui em cima, um desafio criado há 100 anos para prever a cidade do futuro, e este um desafio de um prémio qualquer de design das cidades futuristas, mas sobretudo uma cidade das pessoas, com as pessoas e para as pessoas, que responda às necessidades que as pessoas de facto têm. E por isso, eu disse-vos que não ia focar aqui nesta apresentação a questão das desigualdades sociais, mas preconizamos aqui, dentro das outras três áreas que vos vou falar agora, algumas soluções que nos parecem interessantes para um novo desenho da cidade e da escola que queremos e que precisamos para o futuro. Então, em primeiro lugar, focando na questão do sedentarismo infantil, sim, e da obesidade, eu acho que é fundamental. Há aqui três objetivos fundamentais, que são promover a mobilidade a pé na cidade ou nos meios de deslocação suaves, criar alternativas que travem a escalada do entretenimento digital que vimos que é assoladora, e, por outro lado, criar soluções que promovam a atividade física. Como é que o que é que preconizamos na prática? Por um lado, um fator fundamental que me parece de criação de infraestrutura, que são a recuperação das praças e jardins para as pessoas. As praças têm que voltar a ser o sítio de encontro das pessoas. Os praças e jardins têm que voltar a ser sítios acessíveis para toda a gente, não a ideia do... criou-se agora, e felizmente, é uma fase evolutiva que acho que é relevante, que é a criação de grandes parques em todas as cidades portuguesas, mas isso não basta termos um grande parque numa cidade, é preciso que lá, mais uma vez, que a praça e o jardim, aqueles elementos de proximidade, possam dar respostas às necessidades do dia a dia, não é? Porque o grande jardim, o grande parque fica às vezes a quilómetros de distância da minha casa
e não é prático para o meu dia-a-dia, e por isso é preciso espaços de proximidade, e sobretudo estes espaços de proximidade que não sejam desenhados a pensar na deslocação automóvel, não sejam desenhados a pensar, ou melhor, sejam desenhados a pensar na fruição das pessoas. Na fruição a pé, de bicicleta, na capacidade ou na possibilidade de elas se encontrarem, como tinha dito, e de estarem naqueles espaços a praticar atividade física, a conviver e por aí adiante. Outra das coisas que falamos aqui, e que tem sido um bastião a defender muitas vezes, é, por um lado, a questão da reeducação, da educação das pessoas para a limpeza dos dejetos dos animais, que é fundamental aqui, não é? Porque nós vemos até que há muitos espaços ajardinados que depois é óbvio que eu não vou deixar o meu filho ir para ali se eu vejo que há ali uma quantidade incrível de dejetos de cão. Portanto, esta questão dos kits de limpeza dos dejetos de cães é qualquer coisa que nós batemos, e sobretudo associada às tribos e aos grupos comunitários do brincar, é uma coisa que vem sendo sempre trabalhada com as juntas de freguesia, com a Câmara Municipal. E depois outro fator importante, que é a importância do banco de jardim. O banco de jardim é um elemento fundamental de coesão, é um elemento fundamental de encontro, é um elemento fundamental de contemplação, de eu poder estar e aproveitar o espaço que tenho à minha volta, de eu poder estar e valorizar aquele meu tempo que tenho para mim próprio, aquele meu tempo que tenho para partilhar com alguém que se cruza comigo, e para observar o que é que está a acontecer na minha comunidade, o que é que as pessoas estão a fazer, quem é que passa por ali. Portanto, estes são alguns pontos que nós, apesar de não termos uma intervenção direta que defendemos, e que dentro da comunidade Brincar de Rua, dos Guardiões do Brincar e dos pais que fazem parte de cada tribo, tem vindo a ser trabalhada em algumas delas. E mais uma vez, aquela que é a solução do Brincar de Rua, propriamente dita, tem sido a solução das tribos do brincar, que já vos vou falar um bocadinho mais à frente, que são grupos que ocupam de facto estes espaços que vos falei e que tentam dar vida de outra forma a estes espaços que têm sido, que muitas vezes são negligenciados. O segundo grande desafio é ocupar a rua e redescobrir os espaços naturais. E como é que isto se faz? Eu acho que sobretudo é uma questão de programação. É? Mais uma vez, esta pandemia mostrou-nos que a programação outdoor é uma solução fazível, não é? E agora, para além de fazível, é preciso perceber que é de facto prazerosa. É de facto prazerosa e também essencial para que os espaços de rua, os espaços as tais praças, os jardins, possam redescobrir o prazer de ter lá gente. E eu lembro-me sempre de um episódio que conto sempre muitas vezes, num dos eventos que realizámos em Lisboa, numa praça, mesmo numa praça pequeníssima, mesmo no centro, junto ao castelo, de uma senhora velhota que chegou ao pé de uma das colegas e que lhes disse: ai menina, que alegria que é ver, já não havia crianças aqui a brincar há não sei quanto tempo. Né? E o facto de haver gente, o facto de se criar uma rotina de pessoas a mexer, de pessoas a fazer, de pessoas a divertirem-se ou a estarem, simplesmente a estar, é uma mudança de atitude, é uma mudança é uma mudança de chip que é importante para que as pessoas possam ganhar a noção de que de facto aquele sítio é um sítio que pode ser prazeroso. Okay? E eu acho que há uma coisa que o Brincar de Rua também nos tem ensinado, que é, obviamente que isto não é a solução para tudo, mas muitas vezes a mobilização das pessoas, é muito mais fácil mobilizar as pessoas a partir das crianças. É muito mais fácil criar um movimento de qualquer coisa a partir da necessidade das crianças. E é isso muito que nós tentamos fazer. Mais uma vez, dentro do Brincar de Rua, propriamente dito, nós criámos uma panóplia de eventos, mas também, e eventos que muitas vezes são feitos a pedido de outras entidades, até de festivais e de outros
de entidades que nos solicitam algum tipo de oficina, ou dentro do que são os encontros do brincar ou os playdays. Mas há de facto outras soluções, há de facto entidades a promover iniciativas, e dentro do Brincar de Rua o que nós preconizámos foi a criação desta app, que permite de facto, é uma app dedicada exclusivamente a eventos para crianças em espaços de ar livre, e que basicamente quer criar aqui uma rotina de programação, ou quer dar espaço para que uma rotina de programação se possa desenvolver dentro do que é mais uma vez, o universo do espaço outdoor, e do espaço outdoor com atividades dedicadas às crianças. No fundo, mais uma vez, é dar espaço para que as coisas possam acontecer, para que de facto se criem rotinas de pôr as pessoas na rua. Depois, terceiro ponto fundamental, tem que ver obviamente com esta questão de tornar as cidades mais amigas das pessoas. Se nós estamos a dizer que queremos que é importante que as pessoas sejam mais ativas no seu dia a dia, terão que ser mais ativas na sua cidade, e para serem mais ativas na sua cidade têm que utilizar o corpo que têm para se deslocar, para fazerem coisas, não é? Agora, é um facto, e isto é uma aprendizagem que nós temos feito ao longo do tempo, porque no início era muito fácil para nós dizermos que era muito seguro, é muito mais seguro hoje nós termos miúdos a brincar na rua do que era há 30 ou 40 anos. E é um facto estatístico. As estatísticas mostram que há menos acidentes, há menos crimes, há menos tudo o que é de mau. Portanto, seria lógico que fosse mais seguro, melhor para uma criança brincar na rua. Mas o facto é que, dar um exemplo prático, se nós formos na rua, se eu for na rua sozinho, isto já me aconteceu N vezes, se eu for na rua, por exemplo, eu saio da minha casa para ir para o trabalho a pé ou de bicicleta, e passo por uma rua de grande trânsito. E se eu estou comigo próprio nos meus pensamentos e vejo passar ao meu lado, mesmo que eu estou no passeio, mas vejo passar ao meu lado condutores que estão claramente, se não em velocidade, em excesso de velocidade, estão em velocidade excessiva, e há um trânsito imparável àquela hora, é óbvio que eu mentalmente crio aqui uma imagem, mesmo que isto não seja intencional, eu crio aqui uma imagem de eu não vou deixar o meu filho vir para aqui. Não é possível eu deixar o meu filho. Porque imagina que ele vai distraído e dá um passo fora. Ou que, como eu já vi, ali naquela estrada há um tipo que faz a rotunda com velocidade a mais e se despista, e se dá o caso do meu filho estar ali. Quer dizer, isto são imagens mentais que não fazem... que não são intencionais. Obviamente nós não temos isto na nossa cabeça todos os dias, mas é um facto que se vai criando aqui. É uma imagem, não é factual, é um construto que nós vamos criando, mais uma vez sem ser de forma intencional, mas que nos demove da ideia de este espaço é um espaço agradável, este espaço é um espaço que o meu filho pode andar, é um espaço que eu vou gostar de andar, porque de facto não é. A maior parte das grandes vias de circulação e a maior parte dos bairros estão preparados para a deslocação de carro. A deslocação, eu sair da minha casa, ir para dentro do carro, fazer uma deslocação até ao sítio B, sair do carro e ir para o sítio B, voltar ao carro, ir para o sítio C e por aí adiante. E esta hegemonia, este poder que foi dado ao carro, é um poder que tem que terminar. Primeiro, há esta ilusão de que o carro é uma absoluta necessidade dentro das cidades, e sabemos que isso não é bem assim. É preciso, de facto, mudar este paradigma com os transportes públicos, com, de facto, dar condições para que a cidade seja ciclável e andável, não sei se é o termo, e, de facto, as experiências mostram que, por exemplo, esta questão das zonas de coexistência, portanto, ruas que são em que há uma grande limitação de velocidade, em que há
de facto um maior cuidado com as questões do estacionamento. São iniciativas que ajudam a devolver a confiança das pessoas na rua da sua cidade, no espaço da sua cidade. E mais uma vez o princípio é este, não é? Se eu confio mais no meu bem-estar lá fora, eu vou procurar naturalmente, porque isso é a nossa natureza impele-nos para isso. A nossa natureza impele-nos para ver a maravilha do mundo em que vivemos, impele-nos para ouvir os pássaros, impele-nos para estarmos e observarmos e contemplarmos tudo o que de bom temos à nossa volta. Não é? A ideia do edifício e do indoor criou-se em torno também de uma necessidade de conforto que nós cada vez fomos perdendo mais nas cidades que fomos tendo. Portanto, a última questão tem que ver, a última questão que nós preconizamos e tentamos, e este é um projeto que infelizmente sofreu também um grande revés com a pandemia, mas que contamos a retomá-lo logo que seja possível, é esta ideia de abrir as escolas, sobretudo em espaços como este que está aqui. Este é um espaço de Leiria, numa zona com muito poucos espaços públicos, com uma relativamente grande densidade populacional, ou pelo menos de prédios ali à volta, e portanto isto é um espaço, aqui a vermelho está sinalizado uma escola, e esta escola tem um parque infantil e tem um espaço agradável para estar. E porquê é que esta escola está fechada quando de facto ali à volta não há nada? E isto podia ser uma solução e podia ser uma alternativa para que as pessoas das redondezas pudessem de facto ter um espaço supervisionado, neste caso, nesta nossa ideia, por guardiões do brincar ou por outras pessoas que possam ser associadas à junta de freguesia ou ao município, e que possam abrir este espaço para que as pessoas possam usufruir dele de forma organizada e de forma respeitosa, mas que possam usufruir dele dentro desta malha urbana que é uma malha difícil. O equipamento está lá, e por que não abri-lo à população quando as crianças da escola não estão lá? Portanto, estes são os quatro grandes pontos que preconizamos para abordar este problema do sedentarismo e da obesidade. Focamos-nos agora na questão, no terceiro ponto que tínhamos falado, que é a questão da solidão, e que acho que aqui os grandes objetivos são promover o encontro intergeracional, peço desculpa, que foi logo de início um dos nossos grandes desafios que nos propusemos. A promoção do encontro entre as pessoas que partilham ideias semelhantes e que estão a fazer a mudança, os fazedores de mudança. E, por outro lado, promover o encontro de famílias como forma de, mais uma vez, de ligar as pessoas ao sítio, ao bairro, ao sítio que habitam. Como é que fazemos isto? Em primeiro lugar, preconizamos esta ideia de recuperar o projeto identitário do bairro, que é fundamental. E isso também tem sido uma aprendizagem nossa, esta ideia de valorizar, por exemplo, aqui a questão do grupo unitário do Brincar de Praça de Londres, que é um grupo que já vem antes da pandemia, já é um grupo talvez dos mais antigos no Brincar de Rua, e que mudou, por acaso mudou, não era na Praça de Londres, mas acarreta esta, e é engraçado de se ver que as tribos e os grupos comunitários de Brincar têm sempre escolhido esta relação com a toponímia do espaço, não é? A escolha do nome não é uma escolha ligada às pessoas que lá estão, é uma escolha ligada ao espaço, e que não tem sido nada fomentado por nós, não é qualquer coisa que nós digamos que deve ser assim. Portanto, as pessoas têm escolhido. E eu acho que no fundo é esta criação de referência com o espaço que existe, não é? Este espaço público, que é um espaço de comunhão de pessoas. O bairro é um espaço de comunhão de gente, não é? É um espaço de comunhão de pessoas que habitam ali fisicamente, mas que neste caso, por exemplo, tem um projeto comum, que é o projeto de trazer os miúdos para a rua, a serem guardiões do brincar e trazerem os miúdos para a rua. E isso parece-me um desafio interessante. Porque a partir daqui aparecem outras coisas, não é? A partir de uma iniciativa, como por exemplo um grupo unitário de brincar,
aparece se calhar a ideia de pá, olha, se calhar este espaço precisava de. Porque é que a gente não vamos falar com a junta de freguesia? Porque acho que era giro pôr aqui mais não sei o quê. Ou era importante que se resolvesse o problema X, Y e Z. E digamos que este fórum, esta ideia de as pessoas se juntarem e valorizarem o seu território, é um chão fértil para nascerem novos projetos, para nascerem eventos, para nascerem coisas que liguem as pessoas. E uma coisa que nós temos aprendido e que nós aprendemos na prática com o desenvolver dos projetos piloto foi esta ideia de nós percebemos o que é que cada bairro tem lá dentro. Esta ideia de mapear o território e de perceber que atores é que estão lá dentro é uma ideia fundamental para se criar para se reforçar esses laços de identidade, não é? Que pessoas, que lojas é que existem? Por exemplo, na prática dos grupos comunitários de brincar, onde é que os miúdos precisam de ir fazer xixi? Onde é que eles vão? Não é? Quem é que pode contribuir? Quem é que pode deixar, sei lá, há um café, há uma tabacaria, há um sítio qualquer que permite, num espaço que não tenha balneários públicos, como é que nós vamos resolver este problema, não é? Ou quem é que pode ajudar com as fotocópias, ou quem é que pode ajudar na divulgação do grupo, não é? E este mapeamento do território, dos agentes do território, tem sido uma aprendizagem que nós temos feito para, no fundo, viabilizar estes projetos comunitários e, no fundo, aproximar as pessoas para uma causa comum. Pode ser esta, mais uma vez, pode ser esta, como pode ser outra qualquer, que faça sentido e que seja necessária para aquele grupo em especial. E mais uma vez, a solução em concreto que nós preconizamos aqui no Brincar de Rua são novamente as tribos de brincar ou os grupos comunitários de brincar. Por outro lado, não basta dizermos que é importante unir as pessoas, porque nós sabemos que outras das coisas que advêm do problema de nós não nos juntarmos é não ter, muitas vezes, ou sentirmos ou não termos mesmo tempo, não é? Tempo para estarmos uns com os outros. E uma das coisas que nós temos vindo a desenvolver, mais uma vez também um bocadinho hipotecada pelo desenvolvimento desta pandemia, é esta ideia do voluntariado corporativo, que não é uma ideia nossa, obviamente, é uma ideia que já é antiga e que me parece estar a dar os primeiros passos em Portugal e que é uma ideia extremamente interessante e pertinente. Basicamente, o voluntariado corporativo é um compromisso de uma empresa que diz que, dentro do que é o teu tempo de trabalho, as tuas horas que nós contratualmente definimos contigo, das duas uma, ou nós te damos X tempo da tua semana para tu aplicares dentro de um programa de voluntariado, um programa em que tu devolves qualquer coisa à tua comunidade, à comunidade onde a empresa eventualmente está sediada, onde estás a desenvolver o teu trabalho, ou a empresa permite-te reorganizar dois, o teu horário de trabalho para que tu possas, de facto, cumprir uma função dentro do que é, por exemplo, seres guardião do brincar e poder estar, por exemplo, às 5 da tarde, quando os miúdos saem da escola, no sítio X, Y ou Z, para poderes dar esse tempo a um projeto comunitário. O voluntariado corporativo Brincar de Rua é basicamente este produto. É basicamente um produto em que nós capacitamos as pessoas daquela entidade, daquela empresa, e ajudamos aquela empresa a organizar o processo de voluntariado corporativo dentro do que é o universo das iniciativas dos seus colaboradores para com o Brincar de Rua. E assim, por um lado, é win-win para toda a gente. Ganha os miúdos, no nosso caso, ganha os miúdos porque têm tempo de brincar, ganha o colaborador porque é um tempo extra que está a fazer uma coisa que é de facto uma coisa que lhe dá prazer, que lhe dá gosto, ganha a entidade porque ganha o respeito, ainda mais respeito por parte do trabalhador. Porque o facto de termos uma empresa que diz, não, eu percebo-te e quero responder às tuas necessidades e se isso é uma necessidade que tu tens e se nós nos podemos organizar para responder a essa necessidade, nós vamos fazê-lo e não queremos que isso seja um impeditivo e queremos até valorizar esse teu contributo. E para além disso,
para além de ganharem o respeito e a valorização por parte do colaborador, ainda dá aqui uma oportunidade, que é uma oportunidade de responsabilidade, de executar um projeto de responsabilidade social, não é? Que é a minha empresa está sediada no bairro XYZ, faz parte desta comunidade e, fazendo parte desta comunidade, está a entregar também valor a esta comunidade, para além do valor da riqueza financeira que eventualmente, ou de produtos que possa estar a entregar, ou de serviços. Portanto, como nós dizemos, é um win-win para toda a gente. Por outro lado, esta ideia de criarmos redes reais de pessoas e projetos comunitários. Isto também tem sido uma aprendizagem nossa, porque quando nós... Há uma coisa que nós também dizemos muitas vezes, que tem que ver com a não novidade do brincar de rua. Nós, especialmente nas primeiras vezes que apresentámos o brincar de rua, havia muita gente que vinha ter connosco e dizer: parabéns pelo projeto, mas eu já tinha tido esta ideia, não é? E eu percebi isso perfeitamente, não é? Eu também já tinha tido esta ideia de forma informal, não é? De convidar pessoas que vivem ali ao nosso lado para nos juntarmos ali no jardim ao pé, não é? É a coisa mais banal. Mas o facto é que as pessoas nos diziam: eu nunca fiz isso porque não queria que as pessoas pensassem que eu era o louco, não, achei que ninguém mais ia querer, por aí adiante, não é? E o facto de nós muitas vezes termos ideias que podem ser mais ou menos fora da caixa, não interessa aqui, mas andarmos ali a remoer nelas e não as abrirmos ao público e nos fecharmos nesta ideia de se calhar sou só eu que tenho esta ideia, se calhar sou só eu que sou louco e que sou fora da norma, isso muitas vezes tira-nos chão para de facto fazermos a mudança. E o facto de simplesmente, porque no fundo eu acho que é acima de tudo isso que nós fazemos no Brincar de Rua, que é juntarmos pessoas que à partida já sabem uma e outra, né? Um candidato a guardião do brincar com outro candidato a guardião do brincar, eles já sabem à partida que têm uma coisa em comum, que é, ou várias coisas em comum, que é o gosto de estar em ambientes outdoor, o gosto de estar com crianças, ou o facto de serem pais, não é? Esta relação, estes pontos de encontro, muitas vezes é o que nos faz falta, ou o que nos impede de tomar a iniciativa de irmos ao encontro dos outros. É pensarmos, não pensarmos, é não conseguirmos encontrar estas pontes que depois, nestes projetos, ou projetos como o Brincar de Rua, acabam por acontecer naturalmente. O que nós aprendemos é que dentro do Brincar de Rua acabam por aparecer outras ideias e outros projetos, porque as pessoas depois se formam comunidade, se juntam umas com as outras, acabam por perceber depois, para além destas ideias, né, de ter filhos, de querer estar com eles na rua, depois há outras coisas que também temos em comum, né, e que podemos nos juntar para fazer outros projetos para além do tribo do brincar ou do comunitário do brincar. E então, isto tem sido uma coisa que nos tem dado muito prazer e que tem feito muito sentido, porque existem coisas a acontecer depois em áreas muito distintas, mas que fazem parte do universo Brincar de Rua, e por isso estamos aqui a preparar também um novo projeto que quer no fundo, dar uma forma a uma coisa que já acontece informalmente dentro do Brincar de Rua, e criar aqui um hub ou um ecossistema que permita também às pessoas, se calhar, objetivarem e sistematizarem algumas das outras ideias que têm dentro do seu grupo e da sua vontade pessoal, e também do que vai aparecendo dentro dos próprios grupos. Bom, finalmente, dentro do que é a tal preparação para as competências para a vida, não é? Eu acho que, sobretudo, há aqui um ponto fundamental. Há aqui muita coisa que vai girar à volta deste ponto, mas aqui o ponto fundamental é a ideia de repensarmos o projeto de escola. A escola tem que deixar de ser uma instituição fechada. É óbvio que estamos aqui a generalizar, ou estou aqui a generalizar, e obviamente nem todas as escolas são estanques, nem todas as escolas estão fechadas sobre si próprios, mas há uma coisa que elas estão com toda a certeza, que é assoberbadas por esta ideia dos currículos verticais, que são emanados do Ministério e que criam às vezes uma ilusão.
Mas há sempre um fator real, que é o facto de haver uma necessidade de responder a um currículo que tem que ser assegurado, que tem que ser conquistado pelas crianças que fazem parte da minha turma, que fazem parte do meu grupo, da minha escola, do meu agrupamento, e que isso cria uma pressão em toda a comunidade escolar, desde logo nas crianças, mas também muito forte nos professores, nos diretores de escola e nos diretores de agrupamento, e é esta, apesar de haver sinais claros com a flexibilização curricular e com projetos que vão nascendo em torno desta nova realidade, este é o caminho. Esse é claramente o caminho. Pensar como é que a escola se pode abrir para o bairro, para a sua cidade, e como é que podem tomar vantagem das experiências que essa comunidade mais alargada pode proporcionar para as crianças. Então, soluções preconizadas e que nós acabamos por preconizar, nós internamente com a solução Brincar de Rua Escolas, mas que há outras coisas aí a acontecer. Por exemplo, aqui o Movimento Bloom tem esta iniciativa do dia de aulas ao ar livre, que é já são 2 dias por ano, em que se convidam as escolas todas a realizar uma aula em espaços naturais, e que isto pode tomar N formas. Este movimento é um movimento espetacular, fantástico, mas que pode tomar forma em outros espaços, com outras realidades, e que podem ser um contributo real para as aprendizagens, até para as aprendizagens formais das crianças, mas sobretudo também para as aprendizagens não formais das crianças. Esta ideia de criar uma rotina de aulas na natureza, no bairro, nos parques, nos jardins circundantes à escola, convidar as pessoas que fazem parte daquela comunidade para, de facto, fazer o projeto de escola acontecer, não só dentro do que é a ideia do tal currículo vertical. Depois, por outro lado, abrir a escola para a comunidade. Não é só sair da escola, sair e proporcionar às crianças a experiência fora do espaço de escola, mas é também a escola abrir-se à comunidade. Há aqui exemplos interessantes que têm aparecido dentro de algumas comunidades de brincar de rua, mas que têm aparecido um bocadinho por aí, não é? Estas ideias ir um dia, por exemplo, de bicicleta para a escola, como aconteceu com a equipa do Alfargide sobre rodas, a ideia de se abrir, de se fazer um evento Play Street, que é fechar uma rua e convidar a comunidade escolar para vir brincar no final do dia de escola. Também é uma ideia que é absolutamente simples de fazer e que é prazerosa para toda a gente, com toda a certeza. E aqui uma iniciativa do Brinca Pega, outro projeto em que tivemos envolvidos. Outra coisa interessante que dentro, por exemplo, da APS, e que se está a fazer também em Braga, que são os autocarros humanos, e que se está a fazer em muitos sítios, os autocarros humanos, que também se fizeram dentro do que é o universo das tribos do brincar e dos grupos comunitários de brincar, que basicamente é criar uma linha e que se diz que às X horas o conjunto de pessoas supervisionadas, o conjunto de miúdos supervisionados por adultos vão passar por ali e vão a pé para a escola. São tudo soluções tangíveis. É claro que não são soluções que a escola possa realizar por si própria. Mais uma vez, é um envolvimento comunitário que faz parte desta, ou tem que fazer parte desta dinâmica de abertura da escola à comunidade, mas que são projetos fazíveis e que estão aí. Acontece, isto não é, às vezes nós caímos neste erro de ir buscar coisas que acontecem em países muito avançados e coisas muito fantásticas, mas está aqui, as coisas estão aqui ao nosso lado, nós só precisamos de aprender, ir buscar lá, se calhar falar com estas pessoas que estão aí a fazer coisas e perguntar-lhes como é que vocês estão a fazer, como é que nós podemos fazer aqui, e pôr as mãos à obra nesta perspectiva de que existe uma comunidade. Não tem que ser focado no diretor da escola, não tem que ser focado nos professores, nos auxiliares. Existe uma panóplia de agentes que podem contribuir para esta transformação e para no fundo, este desafio de prepararmos os miúdos para a vida para o futuro e para a felicidade que queremos que eles tenham. Bom, passando então ao terceiro capítulo, finalmente, o que é o brincar de rua? No fundo é isto tudo
que temos vindo aqui a falar, não é? Esta ideia de que a comunidade, a rua, a natureza são elementos-chave na promoção das competências para a vida, para a aprendizagem, para a saúde, para o bem-estar, para a coesão social. E é isso de facto que nos move dentro do programa. Como é que proporcionamos esta transformação da cidade? Bom, da cidade e da escola. Por um lado, podemos dizer, os 6 focos de atividade do brincar de rua são, número 1, consciencializar e criar redes de gente inspiradora, para falarmos sobre a importância do direito e o direito de brincar livre, para trazermos para as bocas do mundo este flagelo do sedentarismo infantil, a epidemia da obesidade e, sobretudo, esta questão do tempo excessivo de ecrãs, não diabolizando os ecrãs, mas mostrando que estamos a construir isto ao contrário, estamos a construir o edifício de ser ao contrário, pelo telhado. As crianças precisam, sobretudo, de experiência, como disse, sensorial-motora, experiência social, de contacto direto com as pessoas, em primeiro lugar, para construírem uma base sólida de desenvolvimento. E depois, uma área que está cada vez mais a surgir dentro do universo de brincar de rua, esta discussão da influência do desenho dos espaços públicos, dos espaços exteriores escolares, no desenvolvimento das crianças, e que coisas é que nós podemos fazer, que exemplos é que podemos pôr em prática para tornar estes espaços públicos, espaços de escola, exteriores de escola, como espaços apelativos, interessantes, desafiadores, para promover ou para ir ao encontro das necessidades das crianças e, no fundo, desafiá-los a crescer, a desafiar-nos a todos a crescermos de forma mais saudável e equilibrada. Por outro lado, as ações de advocacy, mais uma vez dentro do que são os direitos de brincar livre, aqui a questão do voluntariado e, por exemplo, uma das causas que temos defendido é a questão do certificado de registro criminal. Portanto, todas as pessoas que são guardiões do brincar, dentro do programa Brincar de Rua, têm que entregar um certificado de registro criminal, e que, incrivelmente, tem um custo de 5 euros. Tem a duração de 3 meses e tem um custo de 5 euros. Não faz sentido uma pessoa que está a dar tempo à sua comunidade ainda ter que pagar para validar a sua idoneidade para fazer um trabalho voluntário, não é? E que é uma coisa que nós temos vindo a falar com alguns agentes políticos. E depois questões que tenham a ver com o urbanismo, muito focado nesta ideia das cidades brincáveis, das cidades amigas das crianças, partindo do pressuposto, não de que nós devemos fazer tudo para as crianças porque elas são o futuro, ou são os reis, ou são o que quer que seja, mas partindo de um princípio muito básico e elementar, que é uma cidade que é preparada para as crianças, que é pensada para as necessidades das crianças, será certamente uma necessidade preparada para as necessidades de todos. Okay? Esse é o princípio fundamental e é por isso que o defendemos. Depois, talvez o grande foco, ou o grande trabalho que temos desenvolvido dentro do que é o universo da equipa técnica do Brincar de Rua, tem sido a capacitação dos guardiões do brincar, que é, no fundo, dar chão a estes líderes comunitários, estas pessoas que já têm aqui já tinham aqui alguma vontade de fazer, os tais que já tinham pensado fazer nisto, mas nunca tinham tido uma ferramenta para fazer, e no fundo é dar-lhes esta ferramenta para fazerem acontecer dentro da sua comunidade. Depois, número 4, reunir o público e criar um movimento também de consumidores. Isto é muito importante para nós, a tal história de termos a plataforma digital que faz a georreferenciação de eventos, né? No fundo o que diz, o que é que ela, depois vamos explicar há pouco, mas a plataforma digital o que faz é georreferenciar eventos e pessoas, portanto, dizer que se eu, por exemplo, eu como utilizador, vou sempre receber notificações sempre que alguém cria qualquer coisa, algum evento, alguma comunidade em Leiria, e isso é um ponto de encontro. No fundo, o que nós estamos a dizer é criar um ponto de encontro digital inicial para as pessoas que depois se vão encontrar e transformar as suas vidas, acreditamos nós, sabemos nós, no cara a cara, nos tais jardins e nas praças, mas esta ideia de criarmos um movimento de consumo destes eventos é uma ideia fundamental, não é? Porque nós temos que, primeiro, por um lado, porque temos que dar chão aos guardiões do brincar, em primeiro lugar dentro do que é o brincar de rua, mas também às dezenas, às centenas de pessoas que estão a fazer coisas fantásticas, muito valiosas, noutras entidades, não é? E que precisam de mostrar as suas iniciativas para as pessoas que realmente as querem ver, mas depois para mostrar a decisores, à própria comunidade, que há pessoas de facto a fazer diferente, que há pessoas a valorizar outras coisas que não são
o consumismo no shopping, o tempo de ecrã, mostrar que há de facto alternativas, há coisas a acontecer e há outras pessoas a aderir a coisas que estão a acontecer. E esta ideia da plataforma é sobretudo para criar esse, no fundo, esse movimento de gente. Esse movimento de gente que está ávida de vir para a rua, que está ávida de participar em oficinas, de se encontrar com outras pessoas em situações mais informais. No fundo, esta ideia de se criarem pequenas comunidades, umas maiores que outras, claro que sim, mas pequenas comunidades que partilham destes valores. Depois, em quinto lugar, o programa Brincar de Rua Escolas, que já vos vou falar um bocadinho mais à frente. E depois, por outro, o sexto ponto tem que ver com a capacitação, com a formação, muito focada sobretudo no programa Brincar de Rua Escolas, que é normalmente o que acaba por ser mais requisitado por parte dos profissionais ou das instituições que chegam até nós, mas no fundo é passarmos um bocadinho este know-how que fomos adquirindo dentro do Brincar de Rua Escolas para outras entidades e darmos também uma perspectiva de como é que a construção das comunidades do Brincar de Rua comunitário pode ajudar outros também a desenvolver outras iniciativas localmente. Bom, falar só muito rapidamente do que é o Brincar de Rua comunitário. E dizer-vos que basicamente é esta ideia de juntarmos, de capacitarmos guardiões do brincar para fazerem tribos do brincar ou grupos comunitários do brincar, que basicamente são microcomunidades de bairro, não é? Que juntam até 15 crianças com no mínimo 2 guardiões do brincar, portanto 2 adultos que são... posso-vos falar aqui um bocadinho do organograma da coisa, portanto, que começam por ir à plataforma Brincar de Rua e dizerem que se querem tornar guardiões, que passam depois por uma entrevista e por a verificação de identidade e por a verificação do certificado de registro criminal para validarem que aquela pessoa é de facto quem é e que tem um perfil mínimo para poder ser o guardião daquele espaço de brincar, depois por um processo de formação online. E depois, finalmente, a ideia de se juntar com outras pessoas. Há pessoas que vêm já com outras pessoas e isso é a melhor maneira de pôr isto sempre em prática. São pais ou outras pessoas que já têm uma equipa formada, já tinham percebido a dinâmica das tribos do brincar e já tinham a equipa dos adultos preparada para vir beber destas ferramentas e criar então uma equipa e dizer que aquela equipa vai estar disponível no dia tal, no sítio tal e anunciar isso à comunidade através, mais uma vez, da plataforma digital. No fundo, dizer que foi criada uma nova zona de brincar e que estão lá aqueles guardiões, aquelas pessoas idóneas que vão estar lá para receber aquelas crianças naquele tempo. Para além disso, há outras tipologias de eventos, os playdays organizados por nós e os encontros do brincar, que são organizados também pelos guardiões do brincar, mas dirigidos às famílias, enquanto nas tribos o foco das tribos é sobretudo nas crianças, o foco nos encontros do brincar é reunir famílias daquele bairro. E no fundo o que nós dizemos, o que é que nós resultados disto. Formámos já 246 guardiões do brincar, espalhados por 26 cidades portuguesas. Obviamente que isto levou um rombo imenso com a pandemia e estamos agora a tentar recuperar. A criação de micro comunidades, e que foram criadas 29 equipas. Foram já distribuídas mais de 43 mil horas de brincar entre playdays e encontros de brincar, as tribos e por aí adiante. E basicamente o que faz mais sentido aqui para mim e para nós enquanto brincar de rua é esta ideia de que isto pode ser um momento de viragem, pode ser um momento de transformação, não é? E nós sabemos isso, já fizemos quando perguntamos às pessoas que impacto é que isto teve nas suas vidas, é com grande satisfação que vemos que para os miúdos é a ideia de se tornarem inevitavelmente mais ativos do ponto de vista físico, de reduzirem o tempo de ecrã, as pessoas sentirem-se mais integradas na sua própria comunidade, as famílias sentirem-se mais próximas de outras famílias e organizarem-se para até fazer outros eventos. E isso são tudo sinais que, no fundo, com uma coisa muito simples, se consegue introduzir aqui
uma pedra boa na engrenagem que põe as pessoas se calhar a pensar um bocadinho na sua vida e a transformar, a fazer pequenos gestos que mudam as suas vidas no dia a dia, no seu cotidiano, e que têm, acreditamos nós, um grande impacto depois, sobretudo nos miúdos, e que se vão se vão ver futuro, sobretudo num futuro em quando eles forem adultos. Depois, o último ponto aqui da nossa apresentação, falar-nos um bocadinho do Brincar de Rua Escolas, e eu escolhi propositadamente aqui uma imagem de uma mandala feita por um grupo numa destas sessões do Brincar de Rua Escolas, e escolhi a mandala porque a mandala ilustra um bocadinho a nossa perspectiva sobre a construção da ideia do currículo, da estrutura pedagógica do Brincar de Rua Escolas. A mandala, o objetivo não é focar não é passando pelo ginásio, não é focar no objetivo da criação da mandala, mas focar o caminho, não é? O caminho de criação, o caminho de beleza, o caminho de partilha que ela proporciona, e essa reflexão e quase que esse ponto de vista filosófico é base da delineação do processo do Brincar de Ruas Escolas. O Brincar de Ruas Escolas é, desde logo, enquadrado dentro do que são as atividades de enriquecimento curricular, portanto, que funcionam fora do tempo curricular normal. Pegando mais uma vez na ideia da mandala, o nosso objetivo não é focarmos numa estrutura de currículo em que dizemos que os miúdos vão ter que aprender X, Y ou Z, mas sim proporcionar-lhes um espaço de contacto com o espaço natural do recreio e também de fora da escola, como um ponto de partida para um processo de aprendizagem e que possa ser até levado para dentro da sala de aula. Portanto, no fundo, o que estamos aqui a falar é da valorização do espaço de recreio dentro do que é a aula ou a sessão Brincar de Rua, mas que depois possa ser transponível quer para outras situações de recreio em que os miúdos possam, de facto, ficar com aquele bichinho e querer fazer coisas dentro do que é o seu espaço de recreio, mas também que possa vir para dentro da aula. Não é? A ideia de trazer o mundo natural para o leque de interesses da escola, como está aqui descrito. Depois, muito focado nesta ideia da experiência como ponto de partida para questionar as coisas, para estimular aqui a ideia da curiosidade, mas depois também a ideia de testar, errar e voltar a refazer, no fundo, de criar coisas estando aberto para a ideia do erro. Por outro lado, a ideia de promover o diálogo e o projeto coletivo entre as crianças. Portanto, a ideia de criar projetos comuns em que elas sintam que estão envolvidas como um grupo na criação de qualquer coisa. E depois, também, obviamente, também metido dentro desta dinâmica, dar um espaço de participação das crianças, no sentido de lhes dar iniciativa para que elas possam tomar algumas decisões na relação com o espaço. O Brincar de Ruas Escolas foi idealizado de uma forma que não está a ser totalmente cumprida neste tempo de pandemia. Portanto, a ideia inicial e a proposta inicial do Brincar de Rua, e como ele teve a funcionar no último ano letivo, ou no ano letivo de 2019-2020, já sabem que a gente perdemos aqui um bocadinho os limites temporais. A ideia era preconizar não só as sessões dentro do que era o espaço de recreio, mas, como disse, sairmos também do espaço da escola e mobilizando os pais, portanto, tendo uma estrutura em que consultávamos e pedíamos ajuda aos pais para que eles se mobilizassem e criassem um sistema em que estivesse pelo menos um pai disponível connosco para sair uma vez por mês do espaço de escola, portanto, permitir então que nós fôssemos visitar sítios nas redondezas de cada uma das escolas com os miúdos e que pudéssemos facultar algum tipo de experiências dos miúdos nesses espaços da sua própria cidade. Então, em primeiro lugar, focar nesta ideia da relação com o meio natural, do palpável, do tangível, focar numa ideia fundamental que tem caído demasiado em desuso, que é a ideia de que para preservar, para
nos identificarmos, para querermos fazer mais, temos que nos aprender a deslumbrar com o que temos à nossa volta, temos que aprender a admirar o que está à nossa volta, temos que perder tempo para observar, para estar e sentir-nos inspirados com o que acontece à nossa volta. Portanto, esse é o primeiro, é sempre um ponto de partida essencial, esta capacidade de observar as coisas e, no fundo, descobrir a magia das coisas e valorizar essa magia. Depois, por outro lado, pensando nesta ideia, às vezes até um bocadinho mais curricular e mais funcional da experiência que os miúdos têm dentro do Brigada de Rua Escolas, é passar-lhes algumas ideias, alguns conceitos básicos que tenham a ver com esta ideia mais geral de que vivemos num ecossistema, não é? Que fazemos parte de um sistema natural, onde não estamos sozinhos, onde há outros seres, onde há outras entidades que contribuem para o nosso bem-estar, que fazem parte da vida neste planeta magnífico que nós habitamos e que nós temos que os aprender como parte integrante da nossa existência, não é? Mas como parte integrante de um sistema que nós também temos que aprender a valorizar e preservar, estando nós no topo da cadeia, ou supostamente estando nós no topo da cadeia de tudo isto. Portanto, no fundo, observar e valorizar o que temos à nossa volta e depois passar alguns conceitos básicos sobre esta ideia de que somos parte de um ecossistema. Depois, em segundo lugar, um foco muito importante nas competências pessoais das crianças, desde logo a autonomia, mas passando também pelas questões do planeamento e do autocontrole das suas emoções, que é uma coisa que, sobretudo, estamos a falar de crianças do primeiro ciclo, que aparece aqui de forma muito pungente nestas crianças que estão a viver aqui grandes transformações na sua vida. Mais uma vez, as questões da observação que começa por si próprio também, e depois da observação dos outros e do que temos à nossa volta, que vão casar aqui com o ponto do respeito, que são pontos fundamentais são pontos fundamentais para nós compreendendo o que temos à nossa volta, compreendermos a nós próprios e o que temos à nossa volta. A partir daí vamos formular princípios básicos que vão fundamentar esta ideia do respeito por mim, pelos objetos e pelos seres que tenho à minha volta. Depois esta questão do trabalho autónomo, mas o trabalho autónomo que é responsabilizado, com um resultado que é expectável e que é reportável e que é partilhável entre o grupo, mas também entre o grupo e a comunidade escolar, coisas que se fazem em partilha com os outros. Depois, um foco muito importante nesta ideia de dar espaço, dando espaço de autonomia e responsabilidade. Há que dar ferramentas para que os miúdos aprendam a planear o que querem fazer, não é? Seja uma brincadeira, seja, por exemplo, estou-me a lembrar de uma turma que eu acompanho, que é a ideia de criar um clube, neste caso, por exemplo, um clube de brinquedos naturais. Okay? O que é preciso fazer para tornar esta ideia de uma simples ideia que alguém teve e que partilhou verbalmente ou oralmente com um grupo, para de facto passar a termos de facto um clube a funcionar, a fazer coisas e a organizar-se para cumprir a missão a que se proporcionou. Depois, esta ideia muito, muito horizontal de aprender a lidar com o erro e criar eu acho que o espaço tenho a certeza que o espaço de brincar é o espaço ideal para os miúdos aprenderem isto, não é? A brincadeira sendo uma brincadeira muito partindo de um ponto de motivação pessoal muito forte, partindo de um ponto de interesses e de focos da própria criança, é o chão ideal para que eles possam aprender a testar e a lidar com o erro, por exemplo, de construírem um brinquedo e que ele de facto não responda ao que eles imaginaram para o que ele serviria ou como ele iria aparecer, e poderem lidar com isso como uma forma de uma etapa de construção individual, não é? Uma etapa então vamos observar e vamos avaliar o que é que correu menos bem para podermos refazer, se for essa a nossa intenção, voltar a fazer e voltar a fazer melhor, errar melhor da próxima vez, como nós costumamos dizer.
E isto obviamente ligado com os conceitos de persistência, portanto não desistir, e resiliência, que é estarmos, no fundo, termos um fundo de capacidade para enfrentarmos os desafios que sabemos que virão no futuro, e devemos ter uma abertura, uma disponibilidade maior para enfrentarmos de facto esses obstáculos. E depois, finalmente, no que tem que ver a questão das competências sociais, é uma coisa que nós sabemos que é um desafio, né? Esta ideia de eles próprios serem quem vai fazer o registro das aprendizagens que foram fazendo. Esta ideia de criarmos alguns mecanismos para que eles possam registar as suas experiências, e esse registro ser como que o culminar da reflexão sobre uma determinada experiência, e que eventualmente vai produzir um determinado conhecimento que pode servir não só para eles, mas para um grupo futuro, ou alguém que queira fazer um trabalho a partir daquele trabalho que já foi feito. Depois, um foco também nas competências sociais. A questão da gestão de conflito passa muito por esta questão do fomento da empatia, como é que nós nos podemos pôr na pele do outro para tentar perceber o que é que se está a passar do outro lado, para gerir isto de forma a que seja útil, não só para quando acontece qualquer coisa que de facto gera um conflito, que gera um choque, mas que possa ser útil também para construir projetos futuros, trabalhos de equipa que possam surgir a seguir, e que precisam de facto de um nível de competências que possam ajudar o grupo a criar uma ideia, a discutir uma ideia, a encontrar caminhos e a produzir coisas em particular, em conjunto. Depois, a questão das competências motoras. Aqui a questão das competências motoras, mais uma vez, focando no início desta parte de brincar de rua às escolas, não tem que ver especificamente com a criação de um currículo para a aprendizagem relacionada com o movimento, não é? Ou com a coordenação motora, por aí adiante, mas sobretudo com a capacidade da criança perceber que tem um corpo que é forte numas coisas e não é tão forte noutras, mas que pode ser desafiado a crescer, sobretudo na relação com ele próprio, e sobretudo na relação com a aprendizagem do que é a noção de risco. Não é? A avaliação do risco está muito ligada com esta ideia dos perigos que temos à nossa volta, e, não é? À partida, eu lembro da primeira vez, isto não é uma turma minha, mas é uma escola onde eu costumo estar. Era óbvio que no primeiro ano letivo foi impossível as crianças subirem a esta árvore, mas hoje faz parte da rotina, porque foi qualquer coisa que os miúdos foram aprendendo a avaliar, aprender a avaliar o risco de subir à árvore e lidar com esse risco de forma a criar as estratégias para enfrentar os perigos associados a subir à árvore e estar preparado de forma a poder de facto executar esta função, porque faz parte do imaginário de qualquer criança, felizmente, esta ideia de poder estar no topo de uma árvore e contemplar o universo que tem ali à volta e que não está disponível no chão, mas de facto é preciso que ela tenha ferramentas para poder enfrentar esse desafio, não é? Poder enfrentar os perigos que de facto existem. De facto existe um perigo de uma criança cair de cima de uma árvore, mas se ela aprender a lidar com os riscos que estão associados a esta atividade, se ela estiver preparada para isso, ela vai conseguir enfrentar positivamente esta tarefa que resultou do seu desejo, e vai conseguir estar preparada para o fazer de forma eficaz, evitando de facto os perigos que estão iminentes, nomeadamente sabendo onde colocar os seus pés, sabendo como pode fazer força com os braços, sabendo como se defender de facto desses perigos que existem. Portanto, esta ideia de encontro consigo próprio, não é? Este encontro com o seu próprio corpo como ponto de partida para todos os desafios que depois vêm a seguir. Portanto, não focando exatamente no domínio do corpo, como se faz na perspectiva da educação física, mas pensando neste corpo como o tal invólucro de experiências que falava um pouco mais atrás, e como esse invólucro que tem que estar preparado para o mundo, não é? E é essa preparação que nós tentamos desenvolver com os miúdos. E no fundo,
tudo isto tem que servir para um projeto final, não é? Este projeto de se criar, esse projeto de produzir qualquer coisa, este projeto de fazer aquela ligação fantástica que nós estamos sempre a falar, que é passar desde de uma imagem que se criou mentalmente, de uma imaginação, de se imaginar qualquer coisa que aqui dentro começou a borbulhar porque tínhamos um desejo X, Y ou Z, e acreditarmos que de facto estas mãos, este corpo, este tal invólucro, é um corpo capaz. É um corpo capaz de produzir, de criar, de fazer coisas que às vezes são coisas à vista dos adultos, são coisas básicas e elementares, mas que dentro do imaginário da criança, dentro do que é o processo de crescimento de uma criança, é um processo absolutamente chave e fundamental e uma transformação fantástica na vida deles, que é perceberem que de facto são capazes de criar e que podem ser valorizados por esse ato de criar, que nem vai ser sempre um ato de criar absolutamente fantástico, mas é um ato de criar que responde a uma necessidade criativa, mais uma vez, da própria criança. E aqui o nosso desafio é muitas vezes pegarmos no, 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 no universo das brincadeiras que as crianças já dominam, que fazem parte do dia-a-dia deles no seu recreio, no seu dia-a-dia. Portanto, as brincadeiras, muitas vezes, que são brincadeiras que nós próprios já tivemos, as tais brincadeiras de sempre. Portanto, partindo dessas brincadeiras de sempre, dar espaço para se criarem novas brincadeiras, claro que às vezes são sugeridas e outras vezes não, mas sobretudo um espaço de reinvenção, um espaço de isto não tem que ser fechado aqui, há materiais que se vão descobrindo, como por exemplo, aqui neste caso, que é há uma dinâmica que foi criar grelhas de jogo ou casinhas no chão com giz, mas de repente o giz acabou e agora como é que vamos transformar isto, porque queremos continuar a produzir coisas, como é que vamos continuar a fazê-lo sem termos o giz? Ok, vamos descobrir elementos naturais que estamos aqui à volta e vamos utilizá-los e vamos experimentá-los para ver com quais é que conseguimos construir e com quais é que conseguimos continuar a fazer as coisas que nós queremos fazer. Por outro lado, há esta questão do foco do brinquedo, que depois passa para uma outra fase, naquela fase em que os miúdos depois começam a ter o prazer da coisa mais organizada, que vai explotar no jogo mais organizado e depois no tal desporto. Esta ideia da criação do próprio brinquedo e mais uma vez da criança ser capaz de ser o agente da criação de um objeto que depois será alvo do prazer dele e dos outros miúdos na sua rotina de dia a dia. Temos no outro slide que vos falei do risco, a ideia de se pôr uma corda, uma coisa tão simples, não é? De se pôr uma corda a balançar numa árvore e essa corda vai se transformar num baloiço que é 1000 vezes mais atrativo do que o baloiço que está no outro lado da escola. É um exemplo disto mesmo, é paradigmático disto mesmo, não é? Mas depois também outra ideia muito importante, que é a ideia de se brincar sem nada, de brincar, que o brincar não tem que estar subjacente a um objeto específico que se compra numa loja, mas que pode estar, mais uma vez, nas pequenas coisas, como por exemplo nestas pedras que se encontraram no recreio e que foram ponto de partida para se desenhar ou para se criarem grelhas no chão. Bom, e este é de facto o mundo que nós estamos a tentar desenhar aqui no Brincar de Rua, seja na perspectiva do Brincar de Rua comunitário, que foi onde tudo começou, seja o Brincar de Rua as escolas, que decorreu de um desafio criado justamente por um pai de um destes grupos comunitários. Mas este mundo que nós estamos a tentar desenhar é um mundo que parte sempre desta premissa fundamental de que o brincar e o brincar na rua é um ponto de partida fundamental para o desenvolvimento individual de cada um de nós, porque cria todos os desafios de que falámos nesta apresentação, porque cria esta relação com o espaço identitário da cidade, da urbe, mas depois que cria também esta ponte para as pessoas, entre as pessoas, e isso é fundamental para a nossa saúde e para o nosso bem-estar, e é nesse
ponto fulcral da criação de microcomunidades e de criação de comunidades que nós estamos cada vez mais assentes, cada vez mais dedicados e faz parte cada vez mais da nossa matriz. De vez em quando isto acontece, ganha vida, as pessoas juntam-se e fazem acontecer e fazem as delícias delas próprias, as dos miúdos que têm à sua volta, e criam momentos únicos. Mas eu gostava de focar aqui de novo o Team Gill e esta frase que acho que é bastante icónica e paradigmática do que estava a tentar, do que temos tentado dizer ao longo de toda esta apresentação. E ele diz: se vires salmões a subir o rio, isso é um sinal da qualidade desse habitat. Se visitares uma cidade e vires crianças de todas as idades, com ou sem os seus pais, sendo ativas e visíveis no seu bairro, e eu acrescento a brincar, isso é um sinal da saúde desse habitat. E de facto é isto que nós preconizamos, porque brincar e jogar é sinónimo de felicidade, motivação, foco, atividade, partilha, persistência, intenção, desafio. É a criança que procura, cria, questiona, que se zanga, que resolve ou não, que mostra ao pai, à mãe, que recebe ao lado do vizinho velhote e retribui, que consegue ir mais longe, mais forte, que perde e procura consolo e encontra alguém atento que o sabe dar, que encontra outras crianças, que descobre diferenças, que aproximam e afastam, que encontra pontos, que encontra rastilhos. E a partir daqui, eventualmente as possibilidades são imensas e tudo pode acontecer. Acreditamos verdadeiramente que esta é uma base de criação e sabemos, vemos isto nas nossas tribos, nos nossos grupos, nos nossos eventos. É uma base de criação de coisas geradoras de prazer, geradoras de aprendizagem e geradoras de bons hábitos de vida saudáveis. Termino mais uma vez com uma imagem do Team Gill. Esta é uma proposta de um bairro novo, de um bairro para a cidade, e só focando nesta ideia fundamental de que é uma ideia antiga e que é reinventada aqui, mas esta ideia de que é preciso uma aldeia, neste caso um bairro inteiro, para educar uma criança. Todos de facto temos um papel ativo, todos podemos ter este papel mais proeminente neste processo de recriação, de reconstrução, de definição de uma nova cidade, de uma nova escola. Todos podemos ter um papel ativo nesta ideia de abrirmos os horizontes da infância para algo cada vez mais ajustado às necessidades de todos nós, partindo de facto desse universo da criança. Portanto, o último desafio que vos faço é que, se já perceberam da necessidade de mudarmos, se já estão numa fase de começar a fazer a mudança, se na vossa escola há o bichinho a começar a mexer, se querem aprender, se querem partilhar as vossas experiências, o que estão a fazer, juntem-se a esta comunidade, juntem-se à comunidade de Brincar de Rua, podem subscrever a newsletter, juntar-se às redes sociais. Há aqui um conjunto de gente que partilha princípios e acreditamos piamente de que esta gente junta pode fazer muita diferença e pode ser o tal rastilho de que falava há pouco com o Brincar, este rastilho para fazer as coisas avançar. Deixo-vos os nossos contactos. Estamos sempre de coração aberto para responder às vossas perguntas ou eventualmente a responder a alguns desafios que possam ter idealizados dentro das nossas possibilidades. Claro está, somos uma organização muito pequena, mas muito focada nesta ideia fundamental, que é proporcionarmos um futuro para as crianças com menos ecrãs, com mais rua, mais bairro, mais atividade física, mais encontros, mais descoberta, mais natureza. Se estão sintonizados com isto, o convite é para que se juntem então à comunidade e que nos encontremos por aí um dia na rua, a brincar, a produzir, a criar e sobretudo a desafiar-nos a sermos mais felizes. Saudações brincadoras e até breve na rua.